Fala pessoal, tudo bom? Estou aqui para fazer mais uma live com vocês hoje, mais uma da nossa série de vídeos aí mensais, né? E hoje o tema vai ser sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho do que são os dados pessoais para essa lei, né? O que é o tratamento de dados e as formas de ser feito esse tratamento, quem está sujeito, né, à lei e as penalidades da lei também, e a adequação em si, né? E por fim a gente vai falar um pouquinho dos direitos dos usuários, o que eles podem exigir, quais são os direitos deles, o que a plataforma precisa fazer para se adequar e algumas dicas também para os empreendedores que estão tratando os dados, estão utilizando os dados dos usuários, né? Então, para a gente iniciar, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, é bem parecida, teve uma inspiração também no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, né, que é o GDPR. E aí a lei foi criada um pouco inspirada nela e alterou uma outra lei que já existia aqui no país, que é o Marco Civil da Internet, né? Então essa lei de proteção de dados alterou o Marco Civil para acrescentar algumas obrigações e algumas regras para quem for utilizar os dados de terceiro, for tratar e for condensar da forma que for solicitado, né? Então, apesar da lei entrar em vigor somente em fevereiro de 2020, a gente sempre, desde já, né, desde quando foi promulgada, a gente está orientando os empreendedores, está dando dicas para quando a lei de fato entre em vigor, a plataforma em si, tudo que envolve ela já esteja adequada, e isso evita também algum tipo de punição para a empresa e, enfim, para o que for necessário, né? Então a primeira coisa para a gente entender é o que são esses dados pessoais, né? E para a lei, os dados pessoais são as informações que são relacionadas com a pessoa física e possam identificá-la, ou ao menos, em conjunto com outras informações, sejam identificáveis. Então, a informação que identifica a pessoa é o nome, CPF. Por essas informações já consegue saber de quem se trata esses dados, né? E dados identificáveis são aqueles que, separados, pode ser que não entenda e não determine quem seja a pessoa, mas em conjunto a gente consegue identificar, como por exemplo, endereço, gênero. Então, numa casa com duas pessoas, por exemplo, um homem e uma mulher, se você tem o endereço dela e o gênero, você consegue saber de quem se trata esses dados. Então, isso é o que a gente chama de identificável, né? E a lei, além de tudo, definiu como sensível alguns tipos de dados que podem ser tratados também. Esses dados sensíveis dizem respeito à raça, à etnia, religião, política. Então, esses dados sensíveis, eles detêm um tipo de tratamento um pouco mais especial, né? A empresa tem que garantir que esses dados vão ser protegidos, né? E o uso deles é um pouco mais restritivo também. E principalmente esses dados não podem ser utilizados para fins discriminatórios, né? Então tem que tomar bastante cuidado para quem utilizar esses dados, para quem realizar o tratamento desses dados também, não deixar vazar, enfim, e não principalmente não fazer discriminação com esses dados, né, que é o principal. Segundo ponto, o que é esse tratamento de dados, né, a coleta, enfim, todas as ações que envolvem esse tratamento e as formas de se utilizar, né? A lei define que o tratamento de dados são todas as ações que envolvem isso. Então, desde a coleta, a utilização, a reprodução, o processamento, a eliminação, o armazenamento, todos esses atos dizem respeito ao tratamento. Então, o tratamento é um pouco mais genérico, que envolve todas essas ações também, né? Então, desde a coleta até a exclusão dos dados é entendido pela lei como tratamento de dados, né? E esse tratamento, o principal ponto que tem que ter em mente é que ele só pode ser feito com consentimento expresso do usuário. Então, as empresas que utilizam o cadastro, enfim, os dados dos usuários, não podem utilizar sem o expresso consentimento dele. Então, é uma premissa básica mesmo. E dentro do consentimento tem que deixar claro quais dados estão sendo solicitados, quais dados estão sendo tratados e a finalidade que esses dados serão tratados. Então, você não pode solicitar o CPF ou o telefone para um fim e a empresa utilizar para um fim diverso do que foi determinado no aceite do usuário, né? Então isso tem que deixar bem claro, né? E o consentimento ele pode ser fornecido
por escrito, ou por outro meio que consiga comprovar que o usuário aceitou. Então, para as plataformas online é difícil ter o consentimento escrito, né? Um contrato, alguma coisa nesse sentido. Então, quando o usuário realiza o cadastro na plataforma, quando ele aceita os termos de uso, aceita a política de privacidade, ele está dando o aceite e está consentindo que aqueles dados solicitados que foram fornecidos por ele, eles podem ser tratados. Então, tem que ter expressamente o aceite dele. E a empresa tem que comprovar depois que realizou o pedido e o usuário aceitou. Então, o cadastro online das plataformas online é uma espécie de consentimento também que pode ser comprovado. E a partir daí, a empresa vai estar apta a tratar esses dados, né? É bom deixar claro também que caso o usuário queira, ele poderá revogar esse consentimento e pedir a exclusão a qualquer momento. Então, é direito dele solicitar a inclusão, né? Fazer o cadastro, por exemplo, e solicitar a exclusão também a qualquer momento. E a plataforma é obrigada a excluir. Isso é um direito dele, foi trazido por essa nova lei, né? E outro ponto importante também é quem está sujeito às obrigações dessa lei, né? Quais empresas estão. Então, basicamente, são as empresas que estão estabelecidas no país, né? As empresas nacionais que têm sede aqui no país, empresas que, embora sejam estrangeiras, estão utilizando o tratamento de dados de pessoas que moram aqui no país, ou ainda que o produto ou serviço dessa empresa seja destinado aqui para o Brasil também. Então, basicamente, essas três formas estão obrigadas a se adequar à lei, né? E estão sujeitas também à penalidade em caso de descumprimento de algum tipo de regra. E assim, além de tudo, os usuários também têm alguns direitos. Então, o direito de exclusão a qualquer momento dos dados é um direito deles. As empresas, além disso também, né, eles têm o direito de consultar a qualquer momento esses dados. Então, se você fornece os dados para alguma empresa, por exemplo, o seu usuário ele tem o direito de solicitar a qualquer momento quais dados ele forneceu, o porquê que esses dados foram solicitados, o que a empresa está fazendo com esses dados, para quem ela transferiu, enfim, ele tem o direito de acessar todas essas informações e a empresa é obrigada a fornecer. Então a gente sempre orienta que aí no desenvolvimento de plataforma, na criação de site, por exemplo, as empresas criem mecanismos que possam facilitar essa consulta. Então, no momento que o usuário solicitar, a empresa é obrigada a fornecer esse tipo de dados. Então, ele tem que preparar, condensar esses dados e organizar de forma que individualizada ele possa fornecer para o usuário. Então, isso é um primeiro ponto também. E além disso, se os dados estiverem incorretos, estiver faltando informação ou esteja com algum tipo de equívoco, o usuário pode solicitar alteração também e a plataforma é obrigada a corrigir, né? Além disso, além da solicitação de exclusão, né, quando o usuário solicitar que seja excluído os dados, eles também devem ser excluídos no momento do fim da relação entre as partes. Então, por exemplo, no final de um contrato, descadastro de alguma plataforma, esses dados têm que ser excluídos, então a lei determinou isso. Então, não pode ficar armazenando e tratando dados depois que já encerrou a relação entre as partes, né? Então, isso é uma premissa da nova lei também. E, além de tudo, de tratar esses dados, de realizar o cadastro, todo o tratamento que envolve, a empresa tem que criar mecanismos de segurança que garantam que não vai haver vazamento, não vai haver invasão, né? Algum tipo de hacker invadir o sistema, por exemplo, e roubar esses dados. A empresa tem que garantir a segurança deles. E assim, essa segurança é imprescindível porque hoje o que mais acontece é violação de banco de dados, vazamento de dados. Então a empresa tem que criar mecanismos de segurança para que isso não aconteça de qualquer forma, né? E se acontecer, essa lei também prevê uma punição bem severa. Então ele tem de punição até 2% do faturamento da empresa, limitado a 50 milhões. Então isso é um valor muito alto. Dependendo da quantidade de dados e a gravidade da situação, essa penalidade pode ser bem grande. Então, assim, a gente sempre orienta que todo o servidor da empresa, todo o banco de dados dela, seja o mais seguro possível, criptografado, porque pode ser que aconteça invasão. Então, os dados estando criptografados é um pouco mais difícil de se entender isso e violar, né? Então, a gente sempre orienta que seja feito. E por fim, dados de crianças, né, crianças menores de 12 anos, só podem ser tratados com consentimento dos pais. Então,
abaixo dessa idade, realmente tem que ter o consentimento. E você não pode solicitar e tratar sem que os pais autorizem. Então, isso é uma nova regra também que a Lei de Proteção de Dados trouxe. Então, assim, eu quis trazer um pouquinho de um panorama geral que a lei fala, né? É lógico que tem bastante coisa ainda que a gente poderia falar, senão vai ficar muito extenso o vídeo. Então, sempre que tiver alguma dúvida, consulte, né? Algum especialista, alguma pessoa de confiança para você, principalmente as empresas de tecnologia, né? Que tem site, que tem cadastro, que utilizam os dados, que fornecem os dados para o terceiro. Ficar atento a essas mudanças, né? Sempre solicitar o consentimento, sempre quando for realizar algum tipo de alteração também, avisar o usuário e só utilizar os dados para aquele fim específico que foi determinado no consentimento. Então, essa é uma premissa básica. E qualquer dúvida, a gente está à disposição também. E é isso. Próximo vídeo, próximo mês a gente está de volta aí com outro vídeo, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.